E para quem é iniciante, também consegue aprender a escrita de sinais ou é algo muito difícil só para pessoas que já são avançadas? O meu grande arrependimento na vida é de não ter descoberto que existia a escrita da língua de sinais antes, né? Porque para e pensa comigo, né? Eu comecei em 2000 no ano 2000. No ano seguinte foi publicado o dicionário Capovilla, né? Que utiliza a escrita da língua de sinais. Eu vim conhecer esse dicionário já foi em 2008, depois de eu ter passado tanto constrangimento tentando comunicar com os surdos e não conseguindo. Fui descobrir depois. Então, eu ficava usando apostilas, ficava usando vídeos, mas essas coisas não permitiam que eu mesmo registrasse o sinal. Hoje em dia a gente tem celular, você vai lá, você filma um sinal e tal, mas se você fizer o sinal errado, ou nem sempre você vai conseguir filmar as coisas. Então, pensa comigo, você tem lá 200 vídeos, até você conseguir buscar exatamente qual que é o sinal exato que você precisa, do jeito que você precisa, às vezes está no meio do vídeo aquilo ali. Então, é muito mais prático com a escrita da língua de sinais, né? E você consegue escrever muito rápido. Então, até quem está começando agora na Libras, já vai, o iniciante na Libras, ele já vai conseguir pegar exatamente como que faz o sinal, do jeitinho certo como faz o sinal. E isso é muito importante, porque, igual eu mostrei, esse sinal aqui, laranja, ele é feito aqui na frente da boca. Mas o sinal de aprender é feito aqui, na frente da testa. Então são sinais diferentes. Eu vou escrever um ao lado do outro aqui, e você vai perceber como que os sinais são diferentes, inclusive na escrita deles. Então você consegue perceber isso na escrita. Os dois sinais escritos. Aqui o sinal de aprender, que se faz aqui. Aqui o sinal de laranja, ou sábado, né, que você faz na frente da boca. Percebe? Então, na escrita, não tem como você confundir o sinal. Você sabe exatamente onde você vai fazer o sinal, qual mão que você vai fazer, se é a mão direita, se é a mão esquerda. Nesses casos aqui, ó, essa parte marcada aqui, escura da mão, é as costas da mão. E você lê e escreve o sinal exatamente como você está vendo, igual a Raquel está mostrando aqui, ó. Tá vendo? É como ela está vendo. Então, a palma da mão é branca, as costas da mão é escura. Igual ela está mostrando aqui em cima também. Igual essa parte aqui embaixo. Então, aqui no livro Escrita de Sinais e Mistérios, você vê exatamente o começo desse sinal. Então, você viu ali agora? Então, aqui já tem sinais para você fazer. Então, esse sinal aqui, por exemplo, esse sinal aqui, ó. Aqui já vem dizendo exatamente o significado do sinal, né? Um dos significados. Esse sinal aqui, você faz assim. Então, só aqui dentro do livro Escrita de Sinais e Mistérios, você já aprende mais de 871 sinais. Sem contar, eventualmente, algum outro sinal de alguma outra parte que tem aqui. Por exemplo, aqui na dedicatória do livro, a gente tem o português e tem a escrita da língua de sinais. Dedicatória não, aqui nos agradecimentos. Tem aqui em Libras e em seguida tem em português os agradecimentos. Então, o que acontece? Quando você está começando a aprender a Libras, a primeira coisa que tem que ter em mente é que a Libras é uma língua. E aí, quando você entende que a Libras é uma língua, não faz sentido fazer a anotação da Libras em português. Escrever esse sinal aqui. Vamos lá. Aí você vai lá e escreve duas mãos espalmadas. Acabou a aula, entende? Até você escrever duas mãos espalmadas, palmas concêntricas, se tocam na ponta dos dedos duas vezes, acabou a aula. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, aí ele mostrou um exercício específico que era isso aqui, ó. Para fazer isso aqui, ó, um exercício diferente lá para o pulso. Isso aqui não é Libras, perceba isso. E aí, como estava conversando, a conversa ia ser longa, o que eu fiz? Fui lá no papel e eu fiz a minha anotação lá. Rapidinho, eu escrevi exatamente como que era para eu poder fazer esse exercício ali. Eu mesmo. Percebe? Que foi isso aqui. Aqui, como eu estou indicando esse grafema aqui, ó, mostra que são as duas mãos. Esse grafema aqui, ó. Ele mostra que as duas mãos estão com os dedos entrelaçados, que é essa mão aqui. Então, essa mão aqui, dedo entrelaçado, fazendo esse movimento aqui, que é o movimento do pulso. Cara, imagina eu ir lá e descrever isso aí tudo. Pô, meu amigo ia embora.
entendeu? Não funciona. E com a Libras a mesma coisa. Você nunca vai aprender um sinal só. Você sempre vai aprender o sinal, a frase dele e mais um outro sinal. E aí, até você pegar isso tudo, o caminho mais simples e prático é a escrita de sinais. Só precisa de um papel e uma caneta. Simples assim. Um guardanapo funciona também. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim. Que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso. A alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça,
Essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão. A parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras. E, ao mesmo tempo, específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar o surdo, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.